Relatório aponta que Hyperon pode entrar em insolvência e não arcar com pagamentos de aposentados e pensionistas já a partir do próximo ano. A reunião aconteceu de forma virtual. O debate foi a Previdência Estadual. Em um documento de quase 80 páginas, o diagnóstico foi claro. O Hyperon, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, entrará em situação de insolvência, ou seja, não terá nenhuma condição de arcar com os pagamentos de aposentados e pensionistas. E a única saída é fazer a reforma da Previdência. Creio que nós garantiremos a tranquilidade das futuras gerações, inclusive as nossas, que teremos que receber as nossas aposentadorias e as pensões de cada um daquelas pessoas que prestaram relevantes serviços ao Estado e aqueles que prestam ainda. O relatório já foi protocolado no governo do Estado, na Assembleia Legislativa e nos órgãos fiscalizadores e aponta várias medidas que devem ser adotadas. Entre elas, o fim do fundo financeiro existente no Hyperon, a implementação de um plano de amortização seguido de uma reforma da Previdência, a destinação de recursos oriundos do excesso de arrecadação para equalizar o déficit, medida prevista na Constituição Estadual. O relatório traça ainda diversos cenários, apontando o rombo financeiro que o Estado pode ter já em 2022. No ano passado, os primeiros passos foram dados na reforma do regime próprio de previdência, elevando os percentuais de contribuição de servidores e do Estado. No entanto, uma reforma mais profunda deve ser feita ainda este ano, para evitar o pior. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, o tema tem que ser amplamente debatido para não penalizar servidores e evitar um aumento de impostos, analisando todos os cenários para chegar a um ponto de equilíbrio. É um assunto que tem mesmo muita urgência, mas é preciso ser enfrentado. Nós estamos ouvindo as categorias, ouvindo também o setor produtivo, ouvindo todos os envolvidos, mas é preciso encontrarmos juntos um ponto de equilíbrio. A palavra-chave nisso é equilíbrio. Olha, hoje pela manhã, eu e o Eduardo Kopanax estivemos reunidos com a servidora técnica Karine. Ela fez parte do grupo de trabalho que reuniu integrantes não só do Tribunal de Contas, mas de todos os poderes e que teve a responsabilidade de se aprofundar nos estudos para buscar uma solução para esse problema. E aí a gente começa a entender exatamente como a coisa se deu, o que efetivamente hoje está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente. Os estudos que foram feitos, eles são baseados na legislação atual. E aí nós temos uma legislação não só do Estado, mas uma legislação federal. Nós temos a necessidade de também alterar a legislação do Estado para que se adeque ou se adeque a uma nova realidade para o Instituto de Previdência. E também é preciso atender às exigências do governo federal, que tem uma secretaria que só cuida disso e que pode ou não aprovar aquilo que for decidido aqui no Estado. Se nós formos comparar a situação de Rondônia com os demais estados, ainda a gente pode afirmar que nós estamos numa situação menos grave, embora seja grave a nossa situação. E a gente só está numa situação menos grave do que os demais estados, porque, coisa que eu já falei aqui em outras oportunidades, é que o Estado é novo ainda.
nós temos um contingente pequeno de pessoas que dependem do Hyperon. E ainda há tempo para a gente poder salvar alguma coisa. Ou melhor, salvar tudo. Desde que se faça a lição de casa. E aí vai ser fundamental a participação da Assembleia Legislativa. Para se fazer justiça, eu tenho falado aqui já há alguns anos a respeito desse problema, e se eu falei a respeito da iminente quebra do Hyperon, eu só falei porque me baseava em relatórios do Tribunal de Contas. Então isso que eventualmente se ouve ou se lê por aí, aqui, ali, acolá, de que o Tribunal de Contas não agiu na hora certa, no momento necessário, isso não é verdade. Já há alguns anos o Tribunal de Contas vem alertando os poderes todos da situação. Outro dia eu comentei aqui, inclusive, que seria fundamental também a concordância dos poderes. Os poderes todos, judiciário, legislativo, Ministério Público, enfim, todos esses organismos do Estado que tem o orçamento próprio, que tem servidores, que se aposentaram ou que estão por se aposentar, tem que também fazer e entregar a sua cota de sacrifício. E a informação que eu tive é de que 100% dos poderes estão se colocando à disposição para cortar suas gorduras, para irem para o sacrifício, para entregarem a sua cota, para que se possa resolver o problema do Hyperon e muito mais do que isso, resolver o problema dos servidores aposentados ou que vão se aposentar, que precisam se aposentar em algum momento, e do próprio Estado. Ouvi atentamente o que disse ali o presidente da Assembleia, Alex Redani, e ele está absolutamente correto na preocupação dele de que as soluções não podem passar por aumento de impostos. E durante a explanação que a gente ouviu hoje pela manhã, em nenhum momento há previsão de aumento de imposto. Então é um problema que está dentro do âmbito do serviço público e que será resolvido no âmbito do serviço público. E mais, pelo que eu ouvi, pelos números que foram apresentados, pelas perspectivas que nós temos pela frente, haverá algum sacrifício, mas não haverão grandes sacrifícios de ninguém, caso o que tiver que ser feito seja feito agora, rapidamente, imediatamente. Caso contrário, aí sim, se deixar para o próximo ano, por exemplo, poderá ser tarde demais. As soluções para se buscar serão muito mais penosas e aí certamente o próprio servidor terá que pagar um preço muito alto, coisa que seria absolutamente injusto. Importante é também ter um pouco de cuidado em discursos demagógicos que podem eventualmente surgir, gente querendo aferir dividendos políticos dentro da política partidária e da política sindical também. As pessoas não se deixarem envolver com isso, porque quem está trabalhando o tempo todo, quem está buscando as soluções o tempo todo e quem encontrou os caminhos para isso foram técnicos, gente que não tem o menor interesse político e a única vontade que tem é salvar
o Estado, salvar o Hyperon e não deixar prejuízos para o nosso servidor. Muita atenção, muito cuidado, porque certamente já estão até surgindo alguns que querem aferir dividendos sobre isso. E esta não é uma hora de se buscar algum resultado pessoal, como eu disse, seja político partidário, seja político sindical. A hora é de austeridade e de soluções.